Aqueles que se absorvem do estudo exclusivo dos fenômenos em busca das formas mutáveis e dos fatos exteriores procuram, muitas vezes bem longe, essa certeza, esse critério que está neles. Deixam de escutar as vozes íntimas, de consultar as faculdades de entendimento que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido. É esta a razão porque as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são percebidas às vezes por ignorantes. O mais belo livro está em nós. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, no livro antigo, e vários outros autores que reescreveram o livro Um Novo Olhar do Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Nós estamos já no terceiro vídeo da consciência. Hoje vai ser um vídeo mais curtinho, mais um resumo mesmo sobre a consciência. A consciência sentido íntimo é o capítulo 21, reescrito por Marco Antônio Santos Reis. Marco Antônio, muito obrigada pela sua contribuição nesse capítulo. E a consciência, eu trouxe outros 2 vídeos sobre ela, se você não assistiu ainda, volta nessa mesma pasta, tem os outros 2 vídeos. Uma foi uma live com o Fábio, que é um professor de filosofia, e ele traz algumas reflexões e como a filosofia enxerga a consciência, né, na nossa vida, o que é essa consciência. E eu trouxe também um capítulo do livro do livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele fala da consciência também, e que eu achei muito palpável para a gente conseguir aplicar no dia a dia. Mas como o estudo está sendo do problema do ser, do destino e da dor, eu decidi fazer esse vídeo pelo menos para fazer um fechamento, né, do que eles trazem nos 2 livros com relação à consciência. Confesso que assim, o Denis, na minha visão, no livro antigo, ele trouxe mais formas da gente ver a consciência com ferramentas da espiritualidade, referências e tudo mais. Apesar de ter as referências lá da prática de pessoas com deficiências físicas e como elas tinham uma percepção da realidade muito palpável, muito aprofundada mesmo com essas deficiências. Então, dentro do que Leon Denis conseguiu ali de referências, ele trouxe mais, ele seguiu um cunho mais espiritualista. Já o Marco, na minha visão, tá, gente? Já o Marco Antônio, o capítulo ficou bem extenso, eu achei, porque ele trouxe muitas referências científicas com relação à consciência nesses últimos 100 anos, e ele vai fazendo correlações aqui. Eu vou falar os itens que ele trouxe só para vocês terem uma ideia, mas eu não vou aprofundar, tá? Por que motivo eu não vou aprofundar? Porque é bem complexo o que ele traz, ele entra aí em contextos de física quântica, de probabilidade do emaranhado quântico. Eu já falei um pouquinho disso há uns 3 vídeos atrás, então volta na terceira parte do livro, que eu comecei a explicar sobre a parte da consciência. Então a gente falou um pouquinho desse emaranhado, da consciência não local, mas ele traz bem mais profundo. Então, como o intuito desses vídeos, dessa série, não é aprofundar tanto no que a ciência está comprovando palpavelmente do que é a nossa mente, do que é a nossa consciência, então eu vou passar por cima aqui nas coisas que ele falou, e quem tiver interesse, adquira o livro, leia o capítulo aprofundado, porque tem realmente muito conteúdo. Eu fiquei fascinada com a quantidade de referências científicas que ele coloca aqui
Só que essa abordagem vinculando a física quântica, ela ainda causa muitos, podemos dizer assim, muitos atritos entre as pessoas. Eu até estava assistindo um vídeo antes de gravar esse vídeo aqui de um estudioso da física que critica como que é a palavra que ele usa? Esse extrapolamento, que as pessoas que vinculam a física quântica com o poder da vontade extrapola para além do que os resultados da pesquisa quântica conseguem mostrar. E realmente, palpavelmente, as pesquisas da quântica, né, elas não falam exatamente do poder da vontade. A gente que vai fazendo correlações. Mas até hoje, gente, as pesquisas que envolvem comportamento, elas vão ser muito com base em correlações e são pesquisas diferentes das pesquisas quantitativas, que você vai medir com questões probabilísticas, com estatística, tudo aquilo que foi medido, né? E como a percepção de uma pessoa com relação à vontade dela, aos medos dela, às sensações corporais dela, não tem como ser medido a percepção. Tem como a gente medir partes físicas, químicas dentro do nosso corpo, mas a percepção ainda não tem, vai ser uma pesquisa dita qualitativa. Então a gente vai fazendo as correlações das pesquisas quantitativas, dos resultados que a vontade causa no nosso corpo para trazer essas interpretações. Então, realmente não dá para afirmar que a quântica, as pesquisas quânticas dizem o poder da vontade. Porém, contudo, entretanto, as pesquisas da física quântica falam de partículas que tem dentro de nós. E a gente está o tempo todo nesse estudo aqui falando de quem é que controla o que tem dentro de nós. Como que esse controle acontece se não é de uma forma apenas automática? Se as pessoas têm condições de alterar a sua vida de formas diferentes. Como que acontece esse controle? Então, é isso que a gente tem trazido aqui nas informações para a gente ter um raciocínio um pouco mais questionador, mas não questionador a ponto, eu não sou a favor desse raciocínio questionador, que a gente fique gastando muita energia para debater verdades com as pessoas. Porque toda a interpretação do nosso meio vai ser de acordo com o cérebro de cada um de nós. Então, é essa história, né, de que cada um de nós cria a realidade em torno de nós por conta das percepções. Mas é óbvio que qualquer coisa que a gente vá mudar na nossa vida, a gente tem que considerar todo um contexto biopsicossocial, então biológico, psicológico, social, entender como que o comportamento do ser humano funciona, a biologia funciona para a gente mudar tudo isso. Mas a gente sempre reforça aqui, porque é a espiritualidade científica, né? Jesus nos trouxe informações de como nós podemos influenciar na nossa espiritualidade. E de acordo com as falas de Jesus, nós podemos tudo, mas nós podemos tudo dentro de leis. Dentro de leis que são respeitadas por Jesus, por todos os espíritos crísticos, por todos os seres que controlam aí o nosso universo. Então, ó, os itens que o Marco Aurélio traz aqui é a consciência, a temática consciência que Leon Denis traz, um diálogo com o panorama atual. Então, as informações que Leon Denis trouxe lá atrás e que hoje estão sendo pesquisadas, né? A consciência física quântica, ele começa a fazer esse paralelo, mas mais uma vez, voltando, são hipóteses filosóficas, questionadoras. Próximo, o princípio da incerteza e a indeterminação quântica. Então, o princípio da incerteza nos faz pensar de uma forma mais racional para o determinismo divino. Então, a gente, quando estuda Deus, a gente acredita que o poder de Deus é o maior de todos, seja o poder da natureza, o poder de Allah, o que você quiser chamar. Então, a gente nunca vai saber a capacidade desse poder, a gente nunca vai conseguir medir esse poder, porque a partir do momento que a gente souber essa capacidade, a gente está sendo Deus, certo?
Mas essa vontade, ela é soberana. Porém, talvez nem seja um porém aqui, né? Com isso, sabendo que a gente nunca saberá tudo de Deus, tem esse princípio da incerteza, que é um princípio dentro da física. O princípio da incerteza, fazendo uma correlação com o comportamento humano, nos faz pensar na possibilidade que nós temos de influenciar no meio. Então, tudo bem, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, isso é uma fala de escrituras sagradas. Se Deus permitiu que caísse, então Deus permitiu que você ficasse doente, Deus permitiu que acontecesse a guerra, Deus permitiu que você matasse alguém. O como isso acontece, nós podemos influenciar. Nós temos o livre-arbítrio, mas que ele é controlado dentro dessas leis que a gente está entendendo cada vez mais, não só da física, da química, mas da quântica, por exemplo, de como que é o funcionamento dessas micropartículas que tem dentro de nós também. Nós podemos influenciar dentro de um controle dessas leis, mas se eu matei alguém, foi permitido por Deus. Porque, gente, não tem aquele dia que você tenta ligar o carro não liga. Você tenta chegar no trabalho, você não consegue. Você tenta fazer um projeto, você não consegue. Por mais que você tente, sabe? Tem forças que vão controlando, entre aspas, o nosso destino. Então tem um poder, tem uma força, tem um determinismo que vem de cima para baixo, como se fosse de pais com relação a filhos, mas também tem um mínimo livre-arbítrio que nós podemos agir e influenciar sim o nosso meio através da nossa consciência que cada vez vai galgando patamares maiores. Antes disso a gente faz de uma forma instintiva, mas seria uma consciência rudimentar. Aí ele traz o princípio da complementaridade quântica, e aqui ele já vai aprofundando, assim, já vai ficando cada vez mais complexo o negócio. O chamado emaranhamento ou entrelaçamento quântico, que é como nós estamos conectados com todo esse universo. A superposição de estados, de onda e de partícula ao mesmo tempo. Isso daqui, a primeira vez que eu ouvi foi com Décio Yandoli, e eu achei super legal que esse comportamento de onda e partícula que nós temos dos elétrons, né? É como se, agora trazendo para dor e doença, né? É como se nós trouxéssemos probabilidades, a gente traz uma capacidade de ter XYZ de doenças. E ela é a fechadura. A gente tem a capacidade de colocar a chave para ativar aquela doença. E essa capacidade de colocar a chave é o que a epigenética tem explicado atualmente, da nossa relação com o meio, como onde nós nascemos, como nós fomos criados, como isso foi acontecendo no decorrer da nossa vida. Então, essa mudança de onda e partícula é porque nós estamos as nossas moléculas estão em constante alteração. E o que vai decidir alterar para um ou para outro é essa consciência junto com o contexto. Não é só a consciência, mas a gente está entendendo cada vez mais que essa consciência é a maior força que nós temos. Mas a gente tem que aprofundar nela para saber utilizar ela, como utilizar ela, né? Junto com o nosso meio, não é um simples poder da vontade. A teoria da não localidade, que eu já falei de uns 3 vídeos para trás aqui, o experimento da fenda dupla, o observador consciente. Então, na visão da física, não dá para dizer que ali na fenda dupla, essa teoria do observador consciente, ela é estudada, porque observador por observador tem em qualquer pesquisa, e não é esse o foco daquela pesquisa da fenda dupla, então isso é bem questionado na área da física. A consciência informada, e ele fala que uma diferença de informação apenas de dados para uma informação consciente. Um outro ponto que ele traz é a consciência e seus diversos níveis de formação e ordem. Então, o que eu disse da criança, né, e de um adulto, quando a gente está criança,
espiritual, o nosso nível de consciência ele é mais rudimentar e a gente age mais por controle divino, podemos dizer assim, né? Ou por instinto, que é o que os animais agem também. O que as leis de conservação de energia e informação podem nos dizer sobre a consciência? Porque dentro das leis físicas existe a teoria não, né? Os 5 passos de que todo componente físico ele tende ao caos, à desordem e ao caos, e depois desse caos ele volta para uma ordem. É uma lei natural. E se a gente extrapolar o que os físicos odeiam que a gente faz, né? Se a gente extrapolar essa ideia para o comportamento humano, a gente vê uma tendência que a gente tem de, depois de uma desordem, você encontrar uma ordem, porque parece que a gente precisa de sentir a desordem para a gente entender o que é uma ordem, né? Interessante que o nosso comportamento ele também passa por algo semelhante. Mas não dá para dizer que os estudos da física que falam disso falam de comportamento, tá? Aí a gente tem que buscar mais os estudiosos do comportamento para a gente entender isso. E aí ele traz também a consciência e as chamadas ondas escalares. Aqui eu quero trazer a definição dele em resumo, né? Que ele fala da consciência. Ele fala assim: a consciência parece ser um dado, um ente, uma rede e supercampo fundamental, uno, cuja presença em virtude de sua não localidade está em todo o universo e tudo o que existe, e se atualiza, se manifesta, se propaga, ressona e se individualiza e se realiza em um contexto de holomovimento por intermédio das propriedades essenciais da ondulatória e do campo escalar eletromagnético e da informação em diferentes níveis de frequência e complexibilidade. Eita, Senhor! Complexo, né? Mas essa é a definição resumida que ele traz de mais de 30 páginas aqui de capítulo. E quando ele fala assim, que a consciência parece ser um dado, que a gente está começando a conseguir medir ela indiretamente, um ente, então ela tem uma autoindependência, ela age por si. Uma rede, e essa rede fala desse emaranhamento quântico, se eu não estou dizendo errada. Esses 3 vídeos para trás, aí, sem ser esses 2 da consciência que tá antes desse, no outro capítulo anterior ao da consciência, eu mostrei a imagem para vocês das telas que a ciência já descobriu que existem no universo. É uma tela invisível, né? Mas que elas sofrem alteração de acordo com o peso de cada planeta, de cada astro que está ali no universo. Então, é como se os planetas estivessem no meio de teias de crochê, assim, sabe? E elas vão se alterando de acordo com esse peso do astro. E nós estamos no meio dessa teia também, que dentro da espiritualidade científica chama-se de fluido cósmico universal, que é de onde sai toda a matéria para se construir qualquer coisa no nosso planeta. E ele também chama de supercampo. Aí tem um momento que ele coloca aqui que ela tem capacidade, a consciência, né? Ela tem capacidade de se atualizar, se manifestar, se propagar, ressonar. E ela se individualiza e se realiza em um contexto de holomovimento. Esse contexto de holomovimento, ele trouxe um exemplo aqui que eu achei super legal, que é primeiro, se você tiver dúvida, quiser ver melhor, eu sugiro que você veja um vídeo no YouTube do que é uma holografia, que é você
a capacidade que você tem de formar um objeto através de jogos de luzes, aí ele forma como se fosse um 3D assim na sua frente. E ele deu um exemplo no piano, como se quando a gente toca as notas de um piano, ele ressoa a corda lá dentro e vibra o som. À medida que você vai tocando várias notas, os sons vão se misturando e forma a melodia, forma a música. Você não tem como pegar a música, ela está naquele campo vibratório até onde as ondas sonoras puderem chegar, que não tiver bloqueios de portas e janelas, né? Então, ele está naquele campo que ele diz ali como se fosse um campo holográfico, em 3D ali que a música está. E a nossa memória, dentro de uma teoria holográfica de funcionamento do cérebro, são teorias ainda, a nossa memória não está num lugar específico, como já se foi dito, e eu já falei isso aqui em outros capítulos. É como se os nossos neurônios mandassem as conexões de um para outro, né? E para quem não sabe, os neurônios, quando eles estão se comunicando, eles não se encostam, eles ficam assim pertinho um do outro, mas eles não se encostam. E a informação passa de um neurônio para outro por uma comunicação química. Tem neurotransmissores que caem de um pontinho para o outro, mas isso é microscópico, né, gente? É pequenininho. Então, à medida que os neurônios vão se comunicando, essa memória, quando a gente recebe as informações sensoriais, ela fica nesse campo holográfico, nesse campo em 3D aí que o cérebro tem condições de se comunicar. Se ficar mais fácil para você entender também, imagina as redes de Wi-Fi aí que hoje a gente tem. Hoje em dia você já não precisa mais se conectar na internet através de um cabo. Você já consegue pegar as redes como se fossem as redes de telefone, né? Mas você precisa de um receptor. O nosso receptor é o nosso corpo, através da nossa parte sensorial, e o nosso cérebro vai fazendo essa decodificação, como se fosse o celular que fizesse a decodificação, o computador que fizesse a decodificação. Mas precisa de uma inteligência por trás disso. Então, o cérebro precisa de uma inteligência por trás, da mesma forma que o celular precisa de uma inteligência por trás, que o computador precisa de uma inteligência por trás. E essa inteligência é que não está presente apenas nas formas palpáveis do cérebro. É isso que a ciência está começando a perceber agora, que ela está em campos maiores que a gente pode se comunicar com pessoas à distância, como foi os experimentos das pessoas dentro das gaiolas de Faraday e tudo mais. E aqui ele coloca vários itens, finalizando, né? Quando a gente tem essa compreensão da consciência nesses termos que ele traz aqui, que Leon Denis traz também, a gente acaba tendo uma visão de que quem sobrevive no mundo é o espírito, né? Não é mais a matéria que reina. Que não existe castigo não existe castigo divino ou vítimas, mas acima de tudo, criaturas ou co-criadores da própria realidade e circunstâncias. E quando a gente fala aqui criadores da própria realidade e circunstância, a gente ainda não tem capacidade de criar uma casa em torno de nós, palpável, visível, como a gente tem. A gente tem como criar uma casa energética, de que eu me sinto bem e em paz com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas não sair daqui e ir para uma montanha. Ainda não. Pelo que a gente tem de informações da espiritualidade, isso será um dia capaz. Nós teremos essa capacidade um dia. Mas eu não sei se vai ser no planeta Terra ou se vai ser num estágio acima, né, do nosso planeta. Que a divisão entre lei moral e lei natural é meramente didática, sendo certo que tudo está subordinado ao modo de ser da realidade. Então a gente tem que entender a realidade, como que ela funciona. E entender a realidade é entender que cada ser vai interpretar a realidade de uma forma. Por conta das nossas memórias, por conta de tudo que a gente já viveu. Então não adianta querer que uma pessoa interprete a realidade da mesma forma que você interprete, por mais que esteja dito num artigo científico, porque a gente tem capacidade de interpretar as coisas de formas diferentes.
que pela ação da consciência é possível transmutar energias, realizando materializações e modificações interdimensionais, considerando a ondulatória escalar e sua interação com os núcleos atômicos e suas repercussões. Lembrando que essa capacidade de realizar materializações e modificações estão dentro de leis de física, química, campo eletromagnético, de frequências e complexidades diferentes, né? Que o pensamento, a rigor, não é senão informação transportada quase instantaneamente por ondas escalares e eletromagnéticas fora da curva espaço-tempo. E por que ele fala aqui fora da curva espaço-tempo? E isso eu falei no capítulo passado com o Eckhart Tolle também. Porque a nossa mente, que não é a nossa consciência está acima da mente, é algo muito maior do que a mente. A nossa mente tem capacidade de acessar o passado, as memórias e as sensações do passado, porque a gente tem como alterar até a bioquímica interna através disso. E eu tenho como acessar uma possibilidade do futuro, imaginar um futuro problemático, e eu também tenho reações bioquímicas internas com relação a isso. Que a consciência, enquanto fenômeno, permite relacionamento e conexão com o que, por convenção, denominamos de passado, presente e futuro. É o que eu acabei de falar, né? Essa parte de crenças eu achei bem legal, que crenças são o conjunto de informações colapsadas, esse termo colapsado é da quântica, ou atualizadas pela consciência individual que informam o teor dos pensamentos, ações, sentimentos e hábitos do ser. Grava essa parte aqui, para a gente finalizar. Crença é tudo aquilo a que a consciência dá consentimento e acredita como sendo real. Por mais absurdo que você acha, acredite que o outro esteja fazendo de absurdo é o que ele acredita que seja como real. Você ama muito essa pessoa e você quer que ela enxergue que ela esteja fazendo algo absurdo, a única forma que você tem de fazer isso é influenciando, é ela vendo sentido. E tudo que a gente recebe com amor e carinho, a gente tende a receber melhor, a gente tende a pensar melhor naquela situação do que quando vem com raiva e briga. Instintivamente a gente cria bloqueios. Então, se você quer ajudar alguém a ver algo de uma forma diferente, vá pelo caminho do amor, vá pelo caminho do acolhimento. E é isso que Jesus nos trouxe de uma forma muito simples, há mais de 2000 anos atrás. E agora a gente tem trazido aqui através da espiritualidade científica para entender o nosso comportamento e ressignificar o movimento no dia a dia. Então, você quer diminuir tensões, quer ter mais qualidade de vida, você tem a capacidade de fazer isso sim, através da sua consciência, da sua mente, mas primeiramente entendendo o seu contexto, entendendo as leis biológicas, físicas, químicas que regem todo o nosso universo para que você possa influenciar dentro das leis e que ainda tem muito mais para a gente conhecer dessas leis, porque a gente está em constante comunicação com o invisível, com aquilo que a gente não consegue palpar. Então, se a gente não consegue explicar muito bem nem o que está aqui, né? Imagina o que não está do campo espiritual. Então, esse é o capítulo da consciência. Semana que vem a gente já não tá mais na consciência, a gente vai para o livre-arbítrio, que eu comecei a explicar um pouquinho hoje a questão aqui do livre-arbítrio. Então te aguardo no próximo capítulo.